Muito bem, meus queridos, estamos chegando ao final do nosso jejum de hoje e o nosso tema foi exatamente sobre como você e eu podemos desfrutar do jejum. Muitas vezes nós olhamos o jejum de uma forma tão limitada que acaba que não desfrutamos desse momento. Você já observou que quando a gente fala para as pessoas sobre jejum, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas reagem com um semblante de repreensão, reprovação ou espanto, né? Assim, nossa, ficar tanto tempo sem comer, eu não consigo. A minha barriga domina o meu corpo. Se eu ficar com fome, eu me transformo numa outra pessoa. Então, assim, a gente escuta muitas e muitas coisas ao longo da experiência. E quando nós vamos entrando em contato com outras pessoas que nós convidamos para participar. Mas essa, amados, é uma visão equivocada, como a gente tentou hoje, ao longo do jejum, desconstruir um pouco dessas ideias erradas que foram construídas em volta de uma prática espiritual que é tão benéfica, tão poderosa e necessária. Por isso, eu convido você, a cada encontro no nosso jejum, buscar desfrutar. E isso é tão importante que eu estou aqui gravando esse áudio agora e me recordo, né? Eu e minha esposa hoje estamos aqui na faxina da casa, minha esposa está ali, já fiz minhas partes, ela está ali fazendo a dela agora, terminando e tal. E eu me lembrei aqui, de olho fechado, do episódio onde Jesus vai à casa de Lázaro, né? E tem Maria e Marta ali. Você conhece a história. Uma senta aos pés de Jesus e a outra está fazendo as tarefas de casa. E acabou que ela não conseguiu desfrutar da presença e da companhia de Jesus naqueles momentos. Não estou dizendo que ela estava errada ou que está certa. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes nós podemos estar desempenhando atividades religiosas, atividades espirituais e não desfrutar delas. Eu já tive vezes que fui para a igreja e foi um tormento. A gente cantava, a gente pregava, orava, mas assim, você não conseguia, eu não consegui desfrutar. Eu falei assim, Deus, eu não quero isso para minha vida mais não. Como é que eu vou para tua casa para ficar chateado? Não, a gente tem que aprender a desfrutar. E o jejum é uma prática que você pode desfrutar. A gente precisa aprender a desfrutar a oração, a desfrutar da leitura da Bíblia, a desfrutar, ficar em silêncio na presença de Deus. A gente precisa aprender a desfrutar o silêncio, a desfrutar o descanso, desfrutar as pessoas, as amizades, desfrutar estar na igreja, desfrutar viver em missão, desfrutar. É uma quebra de paradigmas isso. Porque muitas vezes nós fazemos coisas como rotinas, como tarefas, como obrigações. E a gente acaba não encontrando o desfrutar desses momentos. E eu quero refletir com você, nesse nosso momento final, sobre esse episódio onde os fariseus chamaram a atenção de Jesus porque os discípulos dele não jejuavam. E tinha-se o hábito, né, o costume de tanto os rabinos antigos quanto os seus discípulos jejuarem. E Jesus fala assim, não, enquanto o noivo está aqui com eles, não há necessidade. Mas vai chegar o momento em que eles perderão o noivo e assim eles vão necessitar jejuar. Jesus estava falando de que haveria momentos em que os discípulos, mais adiante, sentiriam o peso do Evangelho, a responsabilidade, e isso os levaria a práticas espirituais que eles não praticavam como Jesus e que eles viram Jesus praticar. Eles haviam observado. E por eles terem observado, eles iriam replicar aquele comportamento. E eu acredito, como nós já lemos alguns textos hoje, que os discípulos aprenderam porque a igreja se tornou uma igreja que jejuava e orava. E aí eu quero perguntar para você, refletir comigo, né? O que aconteceu
que nós, como igreja, perdemos essa prática. O que aconteceu? Aonde foi a ruptura? Eu quero não encontrar responsáveis ou culpados, mas eu quero trazer-nos à reflexão, porque vivemos os dias em que o noivo se aproxima. Vivemos um dia onde as informações são excessivas. Nós somos bombardeados de todos os lados. A nossa mente, por aquilo que a gente escuta, por aquilo que nós vemos, por aquilo que da forma como nós nos alimentamos, a nossa mente, ela é entorpecida em vários sentidos, Então, quando nós olhamos para o jejum como uma ferramenta que pode nos desintoxicar, não apenas física, mas mental e espiritualmente, que pode nos dar a possibilidade de entrar em conexão com o Espírito Santo de forma mais profunda para compreender, submeter a nossa vontade ao senhorio de Cristo e aceitar a orientação do Espírito Santo, eu fico perguntando por que o povo de Deus tem tanta resistência em uma prática espiritual de grande benefício individual e também de benefícios coletivos. Eu louvo a Deus pela sua presença conosco. E você que está conosco, que tem aprendido sobre isso, é um portador dessa mensagem. Porque assim, eu não vou conseguir ir na igreja que você frequenta, eu não vou conseguir influenciar talvez as pessoas da igreja que são mais próximas a você, mas você pode ajudar a igreja, o povo de Deus, a mudar essa mentalidade, porque estamos vivendo os últimos momentos da história e hoje, acredito eu, mais do que quando a igreja foi instituída lá no passado, há uma necessidade muito maior de nós nos tornarmos pessoas espirituais. E o jejum é um ambiente que nos proporciona esse crescimento e essa mudança de vida do carnal para o espiritual. O meu desejo não é que você se sinta melhor porque você está aqui, mas que você se sinta mais responsável, porque a sua responsabilidade só aumenta. E à medida que a sua responsabilidade aumenta, você tem o dever de compartilhar com outras pessoas. Talvez você fique pensando que pode pegar o púlpito da igreja e, não, agora eu vou pregar sobre isso. Faz isso não. Não faz isso não. Sabe o que você deve fazer? Convida uma pessoa, convida duas, sua dupla missionária, convida a sua classe da escola sabatina. Usa esse material, você não precisa preparar material nenhum. A única coisa que você precisa fazer é compartilhar esse material que já tem aqui com essas pessoas. E aí você pode escolher um outro dia para que você proclame esse jejum. Jejua com o seu ministério da igreja. Se você cuida do louvor, jejua. Se você é diretor jovem, chama os seus jovens e jejua. Chama a sua classe, chama o seu departamento. Compartilha isso. Porque eu acredito que nós, como povo de Deus, precisamos mudar de práticas carnais para práticas espirituais. E o Senhor Jesus disse que haveria dias em que isso seria necessário. Se Ele disse isso lá atrás, será que hoje não é mais importante? Fica aí a reflexão para que você e eu possamos caminhar nessa direção, guiados pelo Espírito Santo e experimentar. Acredito que o que a gente mais precisa é isso, é experimentar, porque a experiência, ela transforma a nossa vida. Eu louvo a Deus pela sua participação conosco. Eu quero dizer 4 coisas para você. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Hoje nós não vamos fazer o nosso encerramento de jejum na live no Instagram, mas na próxima semana é certeza que nós faremos todos juntos, tá? Então receba o meu beijo, o meu abraço e as minhas orações. E compartilhe esse material com todas as pessoas que podem ser abençoadas por ele. Forte abraço do seu irmão Wellington Ribeiro.